Vamos falar sobre os melhores suspenses de 2024. Eu li muito livro de suspense, investigação e livros, voltados para essa vibe mais terror psicológico, esse tipo de coisa. Então eu queria compartilhar com vocês uma lista com alguns dos melhores que eu li esse ano. Não quer dizer que todos eles foram favoritados, mas foram livros que me interessaram bastante, que foram 3 estrelas para mais, então são livros que eu considero que são muito bons, que são muito legais e que eu indico aqui para vocês. O primeiro que eu quero comentar foi sim um livro 5 estrelas, foi um livro favorito que eu devorei, tem até um vlog de leitura aqui, inclusive de 3 desses que eu vou comentar, então estão todos em um vlog só de leitura, que é A Paciente Silenciosa. Aqui a gente vai conhecer a história de um médico psiquiatra que começa a trabalhar num hospital psiquiátrico porque ele tem muito interesse em um caso de uma paciente que assassinou o marido e desde então ela nunca mais falou nada. E ninguém tem ali uma confissão, ninguém tem nada dela, ela nunca mais abriu a boca, por isso que ela foi internada nesse hospital. E aí ele vai lá, ele começa a trabalhar e fazer a terapia com ela ali, alguns procedimentos, algumas coisas de conversa que ele acha importante. E aí ele vai contando pra gente, narrando essa história de como que tá sendo a evolução dessa paciente. E esse livro é muito interessante, eu gostei demais, eu devorei, eu gostei muito da escrita do autor, quero ler outros dele, embora já tenha visto que nem todos são tão bons quanto A Paciente Silenciosa, mas eu fiquei interessada pela escrita do autor, então esse foi um dos favoritos e um dos que eu indico esse ano. O próximo que eu quero indicar, então, eu também li durante esse vlog de leitura, que foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. Esse tem uma vibe mais voltada para uma investigação mais adolescente. Ele vai contar a história da Pipe, que é a nossa protagonista, e ela vai começar a investigar o caso de um desaparecimento que aconteceu de uma jovem, desaparecimento e assassinato de uma jovem, que todo mundo acredita, a polícia, todo mundo, na verdade, tem um papel de confissão, todo mundo acredita que foi um outro rapaz que era o namorado dessa jovem, que matou essa menina e que ele se matou depois. Só que ela não acredita nessa história, ela conhecia esse rapaz, ela sabia que ele era um rapaz muito bondoso, ela não conseguia enxergar ele como um assassino, então ela começa a investigar a fundo tudo o que aconteceu para um projeto da escola, que eles precisam fazer ali de final de ano, e ela começa a fazer como se fosse um podcast contando a história e investigando, só que ela começa a descobrir um monte de coisa, a gente vai ter uma teia de pessoas envolvidas, sabe? Então é bem legal, esse livro ele é bom para quem quer começar a ler livros de investigação, porque ele vai trazer certinho ali um pouco sobre o caso, sabe? Então, conforme a Pipe vai descobrindo as coisas, ela vai contando pra gente essas coisas em forma do podcast, então não tem como você ficar muito perdido ali nos acontecimentos. Então, é um livro que eu super indico, eu também devorei. E como uma lista de suspense de 2024, não pode faltar uma autora que não para de publicar livro, que é a Freida. Eu vou indicar para vocês 2 livros dela que eu li esse ano, um dele favorito e o outro eu dei 4 estrelas. O primeiro que eu favoritei foi A Empregada, eu não li o resto dessa série, me falaram que o segundo e o terceiro não são tão bons quanto o primeiro, então eu dei uma desencanada. Talvez eu ainda leia o segundo e o terceiro depois, mas eu gostei muito desse primeiro, a gente vai conhecer a jornada da Millie, que acaba conseguindo um trabalho numa casa de família ali, para poder, de empregada mesmo, sabe? Para limpar, e ela vai precisar morar nessa casa, só que ela começa a ver que algumas coisas estão muito estranhas ali, sabe? Com a dona da casa. A dona da casa começa a fazer parecer que a Millie fez alguma coisa, ou que a Millie esqueceu de fazer alguma coisa, sendo que ela sabe que ela não esqueceu e que ela já tinha feito, e aí, você se vê envolto nessa trama e tentando entender junto com a Millie o que tá acontecendo dentro dessa casa. E eu também devorei esse livro, eu gostei muito, eu gosto muito da escrita da autora. Até por isso que eu quero indicar também A Contadora. Esse foi um livro que eu li em outubro, eu acho, e eu gostei bastante. Eu fiquei super envolvida também na história, eu gosto muito da escrita dela. Eu só não dei 5 estrelas para esse livro, porque, pra ser sincera, eu não gostei muito do final, eu não gostei do encerramento da história de A Contadora, mas a trama toda foi muito interessante, eu gostei bastante. A gente vai conhecer a história de uma contadora ali que trabalha numa empresa
e ela desaparece e uma colega de trabalho, que é uma das maiores vendedoras dessa empresa, acaba meio que notando que essa pessoa desapareceu. E ela vai até a casa dessa mulher que sumiu, eu não lembro o nome de ninguém, gente, é a gravidez. Mas ela vai até a casa dessa colega que desapareceu para tentar descobrir alguma pista, descobrir o que aconteceu com ela, e chegando lá ela vê sangue, a mulher tá desaparecida e coisa assim, e ela também se vê envolvida nessa trama toda, né? Eu gostei bastante de alguns plots, outros eu já desconfiava, mas assim, a escrita da autora ela é muito envolvente, eu gosto bastante, então quero ler outros dela. Tem um que é a professora, também tô muito curiosa para fazer a leitura desse, e aí quem sabe indicar aí para vocês. E agora a indicação de um suspense para quem ama plot twist, porque esse livro ele é repleto de plot twist, que é O Massacre da Família Hope. Esse livro eu comprei na Bienal, ele fez um grande burburinho aí quando ele foi lançado, e eu gostei bastante desse livro, mas eu acho que foi plot em demasia. Eu já até falei com vocês sobre isso em algum vlog de leitura, eu vou deixar aqui embaixo, porque eu também li em um vlog, e aí eu acho que foi plot em demasia, porque chega um momento que você até se vê meio perdido diante de tanta revelação. Alguns são mais óbvios, outros eles meio que estão lá, tipo, muito conveniente, sabe? É um plot muito conveniente, mas é uma história que me prendeu, eu também devorei, eu queria saber o que estava acontecendo. A gente vai conhecer uma garota que começa a trabalhar na mansão da família Hope como cuidadora da Lenora. A Lenora é uma mulher que foi acusada quando ela era adolescente, agora ela já tá com 70 e poucos anos. Ela foi acusada quando ela era adolescente de ter matado os pais e a irmã, tá? E aí ninguém nunca conseguiu provar, por isso que ela seguiu em liberdade, só que agora ela precisa de ajuda. Ela teve diversos AVCs, ela enfrentou algumas doenças, ela não consegue mais andar, ela não consegue mais se mexer direito, ela precisa de ajuda para tomar banho, comer, se trocar, enfim, tudo isso. E essa garota começa a trabalhar então nessa casa como cuidadora. E a Lenora decide contar toda a história do massacre da família dela para essa cuidadora. E a partir daí a gente vai tendo dois pontos de vista, né? Um ponto de vista que é da Lenora, que a Lenora vai narrando, porque ela consegue datilografar numa máquina de escrever antiga com uma das mãos, então ela vai contando aos poucos a história para essa cuidadora. E outro ponto de vista que a gente vai conhecer um pouco sobre ali o que está acontecendo nos dias atuais, que é a visão da nossa cuidadora ali, né, da cuidadora da casa. E eu gostei bastante desse livro, como eu falei, eu devorei tudo. Eu acho que tem muito plot twist, pra mim foi muito, mas eu sei que muita gente gosta, então fica uma indicação, vão preparados, porque assim, toda a página, e principalmente ali na reta final do livro, até a última página, literalmente, até a última página você tem aí grandes revelações, tá? Então não leia a última página. Mas se você curte livros com muitas surpresas e muitas reviravoltas, essa pode ser uma ótima pedida para você. Agora um livro para quem curtiu o Manual de Assassinato para Boas Garotas, e que eu sempre indico porque tem meio que essa mesma vibe, assim, de idade, com adolescentes, com jovens adultos, sabe? Que é a Academia dos Casos Arquivados. Esse também é um livro curtinho, ele vai trazer meio que Criminal Minds, sabe aquela série que analisa o comportamento das pessoas, que fazem perfis e coisa assim? A gente vai ter essa academia, que é como se fosse uma academia ali do FBI, onde eles pegam adolescentes e pré-adolescentes que eles têm algum dom, assim, sabe? Algum talento. Coisas que agentes do FBI precisam de treinamento, essas pessoas meio que têm o dom natural, né? Então ali a gente tem uma que consegue saber quando a pessoa tá mentindo, a outra que tem, tipo assim, consegue fazer um perfil de forma muito rápida, de forma, assim, natural, nunca estudou sobre isso, mas ela consegue analisar a pessoa inteira, assim, sabe? Pelo comportamento. A gente tem um outro que consegue... Ai, cada um faz uma coisa, eu nem lembro qual que era o dom do outro. Mas cada um faz uma coisa. Eu sei que é um grupo aí de 4, 5 pré-adolescentes não, de adultos e jovens adultos, e eles vão passar a morar numa mansão para conseguir receber treinamentos de outros agentes para melhorar esses dons que eles já têm. E aí esses jovens são utilizados
para ajudar a resolver casos que estão ali arquivados, que faz anos que ninguém consegue nenhuma pista. Então eles meio que têm esses olhos mais novos, mais jovens ali para conseguir tentar encontrar alguma pista que até então ninguém tinha encontrado. E a gente tem uma história mais profunda ali por trás da nossa protagonista, que entrou nessa academia justamente para tentar encontrar quem é o assassino da mãe dela, eu acho, ou da mãe ou do pai, eu acho que é da mãe. Quem é o assassino da mãe dela, então ela tem um outro motivo por trás, então a gente vai acompanhar a jornada desses protagonistas todos envolvidos em tramas maiores, sabe? Mas esse é um livro que ele traz aquela pitadinha de romance, mas ele tem uma coisa que eu não curto muito, que é o triângulo amoroso, então esse foi um ponto que não me agradou tanto. Mas assim, de resto é um livro muito rápido, é um livro que pra quem curtiu Manual de Assassinato, muito provavelmente vai curtir essa nova série, então eu quero até continuar a ler outros livros da série. É um livro curtinho, então se você curte investigação criminal e se você curte Criminal Minds, essa coisa de analisar a mente das pessoas e o comportamento e fazer perfis, eu acho que vocês vão curtir essa história também. Outro que eu li recentemente que eu gostei bastante, ele mistura ali um pouco dessa iniciativa como se fosse um documentário de true crime com uma parte de ficção que você fica até meio perdido sem saber o que é real e o que não é, que é Perseguindo o Bicho-Papão. Esse eu também li num vlog de leitura, vou deixar aqui embaixo pra vocês, mas aqui a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o próprio autor, né? Ele conta a história pra gente, como se ele tivesse voltado ali pra sua cidade natal. E ele é um jornalista e ele começa a investigar alguns assassinatos que estão acontecendo de adolescentes nessa cidade. Então ele começa a se ver envolvido aí nessa trama e começa a aparecer um monte de fotos. A gente tem diversas fotos dos locais de crime, de vítima, de família de vítima, do próprio autor e coisa assim. Então você fica muito confuso do que é real e o que não é, sabe? Eu cheguei a pesquisar o nome dessas pessoas no Google, sabe? Das vítimas, para saber se elas realmente existiram. De tão bem que o autor escreve, sabe? Mas é tudo uma grande ficção. No final do livro ele conta pra gente como é que foi esse processo de desenvolvimento do livro, que foi muito legal. E esse autor, que é o Richard, ele escreve alguns livros com o Stephen King, os dois são muito amigos. Então dá pra ver ali um pouquinho da influência do King na escrita, ele mesmo cita o King algumas vezes durante o livro. Então é muito legal se você curte Stephen King. E se você gosta da Pequena Caixa de Gwendy, eu acho que esse autor escreveu junto com o Stephen King. Então eu acho que vocês vão curtir esse livro, ele mistura essa pegada de true crime e te deixa bem confuso aí em alguns momentos, mas é muito interessante. E por último, o último que eu quero indicar para vocês é um livro de um suspense psicológico, talvez, que é Jantar Secreto, do autor Rafael Montes. A gente leu esse livro para o clube de leitura da minha cidade, que é o clube que eu participo, e foi muito legal porque gerou um debate muito interessante. Ele vai tratar sobre canibalismo, então esse é um livro que eu considero para maiores de 18 anos, não só eu, mas a classificação dele é para maiores de 18 anos. Ele vai trazer muitas cenas ali fortes com canibalismo, então fica o aviso, muitas cenas gore, com muito sangue, com coisas acontecendo e pessoas sendo abertas, sabe? Coisa assim. Então é um livro bem pesado nessa parte, mas ele vai trazer um grupo de amigos que pós-faculdade, eles moram todos juntos desde ali no começo da faculdade, eles são amigos desde a infância, né? Se conhecem desde a infância. E eles estão passando por uma dificuldade financeira muito grande e acaba surgindo aí um site chamado Jantar Secreto, onde as pessoas podem oferecer jantares na sua casa, jantares chiques e coisa assim, e cobrar por cabeça para isso. Só que eles passam a oferecer carne humana, e aí a partir desse momento eles descobrem que tem uma comunidade toda que ou quer experimentar ou já gosta dessa situação, entendeu? Já gosta desse tipo de coisa. E aí a gente vai vendo o quanto a humanidade ela é muito louca, assim, sabe? E a gente vai conhecendo a visão de um deles. Ele que vai narrar a história pra gente desde o começo, né? Como tudo começou, como isso foi desenvolvendo, como foi para cada integrante ali desse grupo de amigos se ver envolvido nisso. E eu gostei muito do final desse livro, eu achei interessantíssimo, dá raiva, mas assim, eu achei interessante o final, gostei muito do plot que tem ali no final, mas gente, é um livro tenso, é realmente um suspense, um terror psicológico,
voltado para esse tipo de situação, que é de gore, de muito sangue e de muita morte, assim. Tem uma cena em um dos jantares que você fica... que foi, assim, muito pesada. Então, é um livro bem pesado, mas é um livro que eu indico para quem quer conhecer o autor. Eu acho que dos que eu li do autor até hoje, esse ainda é o meu favorito. Foi um livro que eu favoritei, porque eu fiquei muito envolvida na trama. Eu gosto muito da escrita dele. E ele faz muitas críticas, sabe? Ele usa essa coisa do canibalismo para fazer muitas críticas, e isso foi muito legal, porque a gente conseguiu debater bastante no clube de leitura, então foi uma experiência que cada um teve uma visão diferente do livro, sabe? Muita gente não conseguiu terminar por ser um livro pesado, por ser um livro tenso e com cenas muito descritivas de sangue e coisa assim, mas outras pessoas terminaram e gostaram muito, outras não curtiram tanto. Então, assim, foi um livro que gerou um debate muito interessante no clube. Então eu indico para vocês, se você for maior de 18 anos, se você não se importar de ler sobre cenas mais pesadas e coisas assim, cenas bem descritivas, eu acho que é uma boa oportunidade de conhecer um autor aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente, assim como eu, gosta de livros de suspense, de investigação, de terror psicológico. Então deixa a sua indicação aqui embaixo. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, que isso ajuda bastante. E eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos de retrospectiva que está acontecendo por aqui. A gente se vê na próxima semana e até mais!